Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, pelo seu amor, obrigado por todas as palavras que tem nos enviado, obrigado, meu Deus, por cada oportunidade que todos os dias o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Eu consagro esta reunião, eu consagro esse trabalho, que o Senhor venha favorecer cada um, abençoe as mentes, os corações. Meu Pai, que cada um que entrou por aquelas portas, que estão dando um passo de fé, amanhã é feriado. Meu Pai, muitos estão aqui nessa madrugada, meu Deus, querendo andar uma milha a mais, querendo, meu Pai, fazer a mais e viver novidades no Senhor, meu Pai. Então eu oro, honra o sacrifício de cada um, honra o passo de fé de cada um. Meu Pai, que o Senhor venha favorecer a tua igreja, abençoá-los e levá-los para níveis mais altos. Eu oro por grandes definições, grandes avanços, grandes mudanças, o teu povo vivendo cada vez mais níveis elevados, abençoados. Eu consagro tudo a ti. Eu, juntamente com a minha esposa, nós consagramos essa reunião, e que nós venhamos diminuir e o Senhor crescer, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra venha a ser pregada com seriedade, que o Senhor assuma esse altar, assuma essa reunião, abençoe tudo, meu Deus, em nome de Jesus, e que ninguém saia da mesma forma, ninguém saia do mesmo nível, com a mesma cabeça. Meu Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro com poder, com favor, mudando todas as coisas, favorecendo, levantando e transformando em nome de Jesus. Eu consagro tudo a ti, eu te louvo, te agradeço, assuma essa reunião em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, amém, amém e amém, graças a Deus, amém? Podem se sentar, por gentileza, em nome de Jesus, graças a Deus. Nós ouvimos no domingo a bispa falando sobre o sol da justiça, que a mulher do fluxo de sangue viu o que ninguém tinha visto em Jesus. Ela enxergou em Jesus a porta da oportunidade. Ela viu em Jesus o que ninguém tinha visto. Ela enxergou nele o que ninguém enxergou. Ela se lembrou daquela palavra de Malaquias: e vocês que temem o Senhor verão o sol da justiça se levantar, verão o sol da justiça se levantar, e nas suas asas ele carrega a cura. Ele vem com cura, com libertação, com salvação, com renovo, com vida. E eu separei também esse versículo de Apocalipse, que é muito forte. Então, na mão direita, aquele que estava sentado no trono viu um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Vamos juntos? Comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse, vamos juntos, não chore. Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Vamos juntos, o leão da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi, a raiz de Davi, venceu. Aqui na NVT, isso, na NVT diz, conquistou a vitória. Então é com isso que eu quero trabalhar agora. O ancião disse, não chore. Tem muita gente chorando, desesperada, sem esperança, porque não reconhecem, não enxergam que Jesus já venceu. Que Jesus já fez tudo por nós. Na cruz ele já conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Se eu continuar lendo, a Bíblia vai dizer, então viu um cordeiro que parecia ter sido morto. Parecia, mas ele vive.
Ele não está morto. Em Apocalipse 1:18, se eu não me engano, diz: porque eu vivo e vivo para sempre. Então eu tenho que ficar com isso, que Jesus já conquistou a vitória. Jesus já conquistou tudo na cruz por mim, e já não é mais para eu chorar. Ainda no livro de Apocalipse diz: dos seus olhos ele enxugará todas as lágrimas. Então ele está dizendo: não chore, pare de chorar, não é hora de chorar, o Senhor já venceu. O Senhor venceu por nós. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que ver o que ninguém está vendo. Enquanto todo mundo vê desesperança, vê fragilidade, vê um colapso econômico, na saúde, enfim. Enquanto as pessoas ficam vendo desastres e problemas, eu vejo que Jesus venceu. Eu vejo esperança, eu vejo avanços. É isso, é assim que tem que viver a sua vida. Todos os dias da sua vida. Crescendo nisso. A mulher do fluxo de sangue, todo mundo tocava Jesus com as emoções. Nossa, é Jesus, o profeta, ai, nossa, Jesus. Tocava com as emoções. Ela disse, ela tocou com a fé: se eu tocar, eu serei curada. Ela tocou com a fé, não com as emoções. Então, ela tirou de Jesus o que ninguém tirou. Ela viu em Jesus o que ninguém viu. Ela tirou dele do que ninguém tirou. Então é nisso que eu tenho que crer. É assim que eu tenho que viver minha vida. E me alinhar todos os dias. Coloca para mim Malaquias 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos. Mas para vocês que reverenciam meu nome, temem o meu nome, o sol da justiça se levantará. Diga, ele já se levantou. Ele já se levantou e está brilhando. Ele está brilhando. Diga, Jesus é a luz. Ele disse isso. Ele é a luz. Dos que estão na escuridão, dos que estão no vale de sombra e morte, ele é a luz. E eu tenho que crer nisso. Isaías 9, versículo 2 ao versículo 4. O povo que caminhava em trevas, vamos juntos, viu uma grande luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Viu? Os que andavam, os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, com os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então, sobre aqueles que andavam em trevas, brilhou a grande luz. E é dito a mesma coisa em Mateus, no começo do ministério de Jesus. Lá em Mateus, no começo do ministério de Jesus, diz que na terra dos gentios, eles viram uma grande luz para a salvação, para a mudança deles. Então eu tenho que crer que eu já vi a grande luz, que ele está diante de mim, que o sol da justiça já está brilhando diante de mim, e que eu já não ando mais em escuridão. O que todo mundo vive, eu não estou vivendo. A escuridão que todos estão vivendo, eu não estou vivendo. Foi brilhado uma grande luz sobre mim. O sol da justiça já se levantou. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que enxergar com os olhos certos, com a visão certa. Isaías 50, versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo, que se alegra, que anda no escuro, a palavra do seu servo, aquele que anda no escuro,
e que não tem luz alguma. Vamos juntos, confie no nome do Senhor. Eu continuo. E se apoiem em seu Deus. Porque esses que confiam em Deus, que temem o Senhor, que obedecem mesmo no escuro, eles terão a luz. Isso. Eles verão a luz. Terão luz. Deus é luz. Jesus é luz. A luz traz vida. Existem 4 coisas essenciais para a vida do ser humano, que é o ar, a água, a comida e a luz. São as 4 coisas essenciais para o ser humano. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós andávamos perdidos, sem vida, sem foco, sem propósito. E a grande luz brilhou sobre nós, em nossa vida. João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida, terá a luz da vida. Quem segue o Senhor nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vai caminhar sobre a luz. E o justo vê. O justo, ele não tem falta de discernimento, não tem falta de entendimento. O justo vê. Quem crê em Jesus nunca anda em trevas, nunca anda perdido nas mesmas coisas que o mundo vive. 2 Samuel 22, 29. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Ele é a minha lâmpada. Ele ilumina as minhas trevas. Se tem trevas na sua vida hoje, como tinha para a mulher com o fluxo de sangue, tinha trevas para ela. Tinha morte. Com certeza, cedo ou tarde ela morreria. Ela iria se morrer cedo ou tarde, porque ela sangrava. Constantemente sangrava. E ela morreria cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Era trevas, não tinha esperança. Quando ela viu Jesus, ela viu a porta de oportunidade. Ela viu a chance da vida dela de mudar, de se alinhar, de ter um recomeço. A primeira coisa que Deus criou, foi a luz. Foi a luz, a primeira coisa que ele fez. E tendo feito a luz, ele dividiu a luz das trevas. Quando eu tenho um encontro com Jesus, as trevas da minha vida saem. Eu tenho uma divisão entre antes e depois de Cristo. Eu vivi em trevas, agora eu tenho luz. A bispa, ela conta isso. Ela contou no culto de Natal, quando ela vivia a vida dela nas trevas. Quando ela vivia a vida dela na escuridão, cheia de situações, de questões. Quando ela vivia a vida dela nas trevas. E quando ela se encontrou com Jesus, que é o sol da justiça, ela teve mudança, a vida dela teve uma volta de 180. Uma transformação, uma mudança. Foi isso. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, a minha vida muda. O que antes era trevas, o que antes era travamento, situações, circunstâncias, muda totalmente. Eu adquiro visão, vida, graça. João 12, 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Não, nós não vamos perecer nas trevas. Não vai ter trevas, morte, desgraça, travamento, não. É vida. Como eu li uns versículos atrás, a luz da vida. Eu recebo a luz da vida. Eu não ando mais em morte. Jesus é a esperança da minha vida. É a esperança do meu ser. Mateus 11:11. Na verdade, dizem que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui fala de João, porque João foi o precursor de Jesus. É muito interessante que no livro de João,
não o Batista, mas o discípulo, no livro de João, fala, ele não era luz, mas veio falar da luz. Que é o que eu estou fazendo agora para você. Eu estou falando da luz que cura, da luz que salva, da luz que muda a sua vida, que divide a sua vida de antes e depois, de trevas e agora luz. A Bíblia diz que João não era luz, mas ele veio falar da luz. E é o que eu estou fazendo agora, eu estou falando da luz. Para que você já não viva como um cego, na morte, na sombra da morte, na escuridão da morte. Eu tenho que crer nisso e decidir que eu vou viver uma grande vida, alinhada com Deus. 1 João, versículo 1 e 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Vamos juntos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus é luz. Jesus é luz. Não há trevas. Não há pecado. E aqueles que vivem na luz de Cristo não terão em sua vida treva nenhuma. A treva do pecado, a treva da maldição, a treva da morte, as trevas das doenças, das maldições, não terão. Porque eu vivo na luz de Cristo agora. Eu vivo uma grande vida. Efésios 5, versículo 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Antes você acreditava em mentiras, porque você não via. Você acreditava que você não podia, que não era para você, que você era muito fraco, muito pequeno, não tinha as condições. Você cria em mentiras. Mas agora você tem luz, você vê o que é verdade. A luz, ela torna todas as coisas visíveis. É como aquele louvor, maravilhosa graça. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. Agora eu enxergo. Eu vejo o que ninguém vê. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, vamos juntos, e trazem luz aos olhos. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está a fonte de vida, graças à tua luz. A mulher do fluxo de sangue viu a luz. Será que você tem visto o sol da justiça? Porque quando a gente fala do sol da justiça, a gente fala de esperança. Alguns estão vivendo sem esperança. Estão vivendo sem vida, sem fé, ansiosos, frustrados. Mas, por causa da luz de Cristo, nós vemos a luz agora, como eu acabei de ler no Salmo 36. Graças à tua luz, vemos a luz. Pois em ti está a fonte de vida. Ele é a fonte da vida. O que nos traz luz, favor, graça. 1 João 2,8. No entanto, o que eu lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro. O qual é verdadeiro nele e em vocês. Vamos juntos. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Diga: todas as trevas da minha vida estão se dissipando e já está brilhando a verdadeira luz. Diga: o sol da justiça, que me traz cura, vida, favor. Amém. Abre seus olhos. É isso que tem que crer. Já está brilhando. Essa palavra de esperança é um novo fôlego. É para animar, é para te levantar e dizer: ei, a luz está brilhando. Alguns estão vendo, outros não. Alguns creem, outros não. Alguns ouvem essa palavra e o coração enche de fé. Eu deposito a minha fé nisso.
Outros vivem como se não estivesse ouvindo nada e continuam nas suas ansiedades, nos seus desesperos, vivendo pelas suas ansiedades, pelas suas necessidades, passando na frente de Deus. Tudo é fé, você sabe disso. De que adianta eu ver a grande luz e não crer nela? De que adianta eu saio da caverna escura, saio do vale de morte, das trevas de morte, e eu vejo a grande luz, mas eu não creio nela, eu não reconheço ela. De que adianta? Algumas pessoas, elas viram a grande luz, mas não reconheceram, não identificaram. Então não podem viver o que o Senhor fez por elas. Tudo que Ele preparou por elas. Aqui, ó, João 1:2. Ele existia no princípio com Deus. Isso. E sem Ele, por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem Ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. Vamos juntos. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A vida de Jesus trouxe luz a todos nós. O 5. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nada, nenhuma escuridão vai conseguir apagar a luz de Cristo na nossa vida, se nós crermos. Deus enviou um homem chamado João para falar, como eu citei agora há pouco, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Então eu estou falando da luz para você, para que você creia, para que você tome posse de vida. Deus quer o seu povo avivado, cheio de vida, dependendo dele. Não, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, não importa. Você tem que crer, o primeiro versículo que eu li em Apocalipse. Jesus conquistou a vitória já, e é com isso que você fica. É com essa palavra. A luz já está brilhando e traz vida. 8. Ele não era luz, mas veio falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, vamos juntos? Mas o mundo não o reconheceu. Continua comigo. Veio ao seu próprio povo. E eles o rejeitaram. Então eu posso sair das trevas, eu posso ver a grande luz, mas não reconhecer. Como aquela multidão que não reconheceu Jesus. Não reconheceu a grande luz. A mulher do fluxo de sangue reconheceu. Ela viu que estava diante do sol da justiça, da oportunidade da vida dela. E não rejeitou. Ela abraçou, ela avançou. E ela tirou de Jesus virtude. Porque quando você enxerga em Jesus a luz da vida, você tira o que você precisa. Cura para a saúde, para a mente, para o corpo, para a vida financeira, para o casamento. Você pega a cura, porque Ele carrega a cura nas suas asas. Vamos continuar. No 12. Vamos juntos. Mas todos os que creram nele e aceitaram, e Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que creram nele receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Hoje nós somos filhos, temos um lugar na mesa de Jesus. Um lugar na mesa, uma mesa farta, que não tem falta de nada. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vamos juntos? E vimos a sua glória. E vimos sua glória. A glória do Filho único do Pai. E a glória que brilha, que reluz em nós. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele quem eu me referia quando disse:
alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Vamos juntos. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então nós temos graça sobre graça. Eu tenho graça para avançar, graça para romper a multidão, graça para tocar na orla do manto, graça para viver mudanças, milagres, os meus recomeços. Eu tenho graça, porque em Jesus eu enxergo, eu recebo vida, eu recebo graça. Tudo que eu preciso está em Jesus. É o favor dele, a graça dele. Só que alguns não creem, outros sim. Vamos para Mateus. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. Quem eram os gentios? Não judeus. Eram aqueles que não tinham aliança com Deus, que não tinham nada. Eram os não judeus. O povo, vamos juntos, o povo que vivia na escuridão, viu uma grande luz. Eu continuo. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A morte lançou a sombra sobre muitas pessoas, mas o sol da justiça está brilhando. E eu só preciso crer. Não é o final da história. A mulher do fluxo de sangue podia ter olhado e dito: não, acabou, aqui é o meu fim. Não, eu estou sangrando há 12 anos, eu não tenho mais vida. Acabou, não tenho mais vida aqui. Eu estou cansada, frustrada. Eu já tentei em tantos médicos. Eu já tentei em tantos lugares. Eu não aguento mais. Eu vou desistir. Eu vou cavar meu túmulo. Eu vou acabar com a minha vida. Eu cansei. Ela poderia. Mas ela viu a grande luz. A porta de esperança. A morte lançou a sombra dela sobre a vida da mulher do fluxo de sangue. Mas também uma luz brilhou. E ela creu na luz. Ela reconheceu a luz. E esse é o diferencial. A luz brilha sobre todos. Todos nós vemos. Tem muita gente lá fora que já viu a grande luz, mas não reconheceu. Escolheu viver em trevas. Escolheu viver nas sombras. Mas nós estamos aqui agora. Então eu tenho que decidir que tudo que eu preciso está em Cristo. E que eu não vou mais viver na sombra da morte. Cativo da morte. Do pecado. De tudo que trava a vida. Eu recebo cura, eu recebo energia, eu recebo favor. Tudo que eu preciso, eu recebo em Cristo. E é isso que você precisa crer. É nessa palavra que você tem que focar. Jesus é a luz. E Ele brilha como nunca nada brilhou antes. E como eu li, Ele é a luz verdadeira. Nada brilha como Jesus brilha. Quando a pessoa ouve, é o sol da justiça. Olha para o sol. Até com óculos escuros você vai doer seus olhos. Brilha muito, é muito forte. E já passou por aquele lugar, aquela sombra gelada. Você passa, está com frio numa sombra, aí de repente você sai da sombra, você vai para o sol, fica quentinho. É isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa vida totalmente. E a nossa vida é dividida entre antes e depois de Jesus. Antes vivíamos em trevas, mas agora vivemos na luz de Cristo. Então eu não posso aceitar viver cativo da morte. Eu não posso aceitar que a morte continue dominando a minha vida. Eu li em Apocalipse, Jesus conquistou a vitória. Ele venceu. Ele tem as chaves do inferno. Ele continua brilhando e vai brilhar para todo sempre. No céu não vai ter sol. Só vai ter a luz de Cristo, a glória de Cristo iluminando tudo. Então Ele brilha e vai continuar brilhando. Então eu tenho que decidir. Eu reconheço o sol da justiça na minha vida. E hoje eu tomo posse de cura, de vida, de definições, de libertação, da vitória, dos avanços, das mudanças. Tudo que eu não tinha, hoje eu tomo posse. Eu recebo vida, eu recebo cura para as áreas que estavam sangrando na minha vida. Hoje,
O sol da justiça está brilhando e eu recebo cura em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui em Mateus 9, do 18 ao 26, diz: Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Essa mulher, ela viu em Jesus o que ninguém tinha visto. E aqui, em Malaquias 4:2, na NVI, diz: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Na Almeida diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém. Esse versículo, ele aponta para Jesus. Quando o sol da justiça apareceu, ele vai se levantar, trazendo cura em suas asas. Naquela multidão, onde todo mundo apertava Jesus, essa mulher, só essa mulher, ela se lembrou da Escritura e reconheceu em Jesus o Messias, o sol da justiça que havia se levantado. Essa mulher, ela viu o que ninguém tinha visto. Ela se lembrou de uma escritura que ninguém tinha se lembrado. Ela teve uma visão que os outros não tiveram. Tem pessoas que recebem esse dom de ver o que ninguém está vendo, de se lembrar de coisas que muitos esqueceram. E elas se agarram àquela verdade. E é onde elas vivem, elas se destacam. Elas vivem coisas que ninguém está vivendo. Nós vemos essa mulher, ela ser guiada pelo Espírito. Uma mulher cansada, com a sua vida financeira afetada, porque ela investiu muito em médicos. Nós vemos uma mulher que tinha que viver isolada, uma mulher que muitas vezes não, uma mulher que foi humilhada. Uma mulher que tentou de tudo
para ser curada. Os médicos não podiam ajudar ela. O sistema religioso não podia fazer nada por ela. Nenhuma forma natural podia ajudar essa mulher. Mas essa mulher, ela viu em Jesus o que ninguém tinha visto. O Senhor é a fonte de cura. O sol da justiça, Ele é a saída. Ele é a resposta. E você precisa crer nisso. Porque tem muitos cristãos que eles vão atrás de muitas coisas. Não é só aí fora que nós vemos isso. Dentro da igreja nós também vemos pessoas que, ao invés delas ir até Jesus, buscar o Senhor, confiar no Senhor, não. Elas vão em outras coisas. Elas vão na medicina, no homem. E isso não vai mudar a vida delas. Elas só vão perder tempo, energia, elas só vão perder dinheiro. E não vai mudar. Então, o Senhor é a saída, o Senhor é a resposta. E é nele que você precisa ir. E essa mulher, tão enfraquecida, cansada, ela foi quase que se arrastando. E ela enxergou em Jesus o sol da justiça. Ele trazendo em suas asas a cura. Então ela pensou, se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela foi curada completamente. Ele é o sol da justiça e trouxe cura em suas asas para mim, para você. E você precisa crer nisso. Ele está trazendo cura para você. Qual é a área da sua vida que está precisando de cura? Creia. Toma posse da cura. Às vezes, você está assim como essa mulher, você já tentou de tudo. Você já foi em tantos lugares, você já foi em tantas pessoas. Você já gastou energia, você já gastou, assim como essa mulher, você investiu o seu dinheiro. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa se lembrar que o sol da justiça trouxe cura em suas asas. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de cura. Se é física, se é na alma. Mas eu sei que está nele a cura que você precisa. Está nele. Ele tem a cura. E tem pessoas que estão vendo que muitos não estão vendo. Assim como essa mulher do fluxo de sangue. E o que essa mulher do fluxo de sangue viveu? Ela foi curada. E você vai viver o que ninguém está vivendo por causa disso. Você vai ter resultados que muitos não estão tendo. O sol da justiça já se levantou e ele trouxe cura nas suas asas. Creia que o seu corpo já está curado. Creia que o seu espírito já está curado. Qual é a área da sua vida que está precisando de cura? Toma posse hoje. O Senhor está vindo com cura. O que tem te feito chorar? O que tem te feito chorar? Vai passar.
pois o sol da justiça já se levantou, trazendo cura em suas asas. Trazendo cura para a sua alma. Cura para a alma dolorida. Para feridas que ainda não fecharam totalmente. Trazendo força, trazendo coragem. Trazendo respostas aguardadas. Creia nisso. Hoje você não pode tratar esse dia como um dia comum, um dia qualquer. A palavra está sendo entregue, receba, creia nela. Essa palavra veio para nos trazer renovo, para nos trazer esperança. Essa palavra veio para nos renovar, para nos fortalecer, para nos levantar. Você pode não ter encontrado solução em lugar nenhum, mas uma porta de cura está sendo aberta para você. Creia nisso. Qual é a área que você está precisando? Que você precisa que o sol da justiça se manifeste? Qual é a área? Creia que hoje o Senhor vai agir. O que parecia ser o fim para essa mulher foi o começo de um novo tempo. O que parecia ser o fim foi um legado que ela deixou para nós de esperança, de recomeço. Para quem acha que acabou, porque parecia que ia ser o fim para essa mulher. E às vezes tem algo na sua vida que pode parecer que é o fim, mas não é. É o começo de um novo tempo. É a construção de um legado, de um testemunho que vai levar cura, que vai levar restauração. Tome posse disso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, é isso aí. Aqui em Isaías 60, versículo 1. Levante-se, Jerusalém. Aí você tira Jerusalém e põe o seu nome. Levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Pois sobre você, vamos juntos, se levanta e reluz a glória do Senhor. Continua comigo. Trevas escuras, como a noite, cobrem as nações da terra. Mas sobre você, sobre mim, se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Então, nas outras nações, na vida dos outros, tem trevas, sombra de morte, destruição, doenças, maldições, mas sobre a minha vida resplandece a glória de Deus. E é com isso que tem que ficar. Como a Esther falou, é o sol da justiça, que já se levantou. Na vida do outro é morte, é destruição, acabou. Na minha vida, reluz a glória de Deus. No versículo 3, as nações virão a sua luz, e os reis verão o seu esplendor. Mas não é porque você é incrível, porque você é a pessoa, porque você é a estrela. Mas é como aquele objeto reluzente. Ou seja, ele está refletindo a luz de algo. Ou seja, eu recebo a luz de Cristo e eu reflito essa luz. Esse versículo me lembra Moisés, quando pede para ver a glória de Deus. Então ele está sedento por Deus, faminto por Deus e pede para ver a glória de Deus. E aí Deus diz a ele que ele não pode ver o rosto dele, não pode ver a glória dele e ficar vivo. Então Deus diz que ele vai ver as costas, ele põe o Moisés numa fenda, tampa com a mão, passa, tira a mão e Moisés vê as costas de Deus.
Quando ele volta para o acampamento, Moisés, o rosto dele estava brilhando, estava iluminado. Porque quando eu vejo a luz de Cristo, eu começo a brilhar. E eu levo luz para as pessoas. Agora, eu estou iluminando agora, porque eu recebi a luz de Cristo. Então eu sou curado para curar, liberto para libertar, salvo para salvar. É o sol da justiça que traz salvação. A mulher do fluxo de sangue recebeu um recomeço. E tenha certeza que ela se tornou uma evangelista. Incrível! Por onde ela passava, ela dizia: eu passei 12 anos sangrando, perdendo vida. E Jesus me salvou e agora eu estou brilhando na sua vida, trazendo luz para a sua vida. Porque esse é o propósito de eu receber luz, de eu receber a cura de Jesus. É que eu leve essa cura. É que o meu rosto brilhe. É que as pessoas vejam a glória de Deus na minha vida. A glória do Senhor. E as pessoas, as nações andam em trevas. Eu não ando em trevas. Ou seja, eu não posso aceitar viver a minha vida como o mundo. O mundo é cego, o mundo vive na morte, no pecado, nas doenças, nas maldições. Nós não. Nós temos um sol que brilha eternamente. E brilhará para sempre. Então eu tenho que viver com base nisso. Na luz de Cristo. Através da luz de Cristo, receba a cura, receba a vida. Receba tudo que você veio buscar. E saia daqui com o seu rosto reluzindo, brilhando, iluminando. E quem olhar para você, é como está aqui, ó. No 2. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra. Mas sobre você se levanta e se manifesta. Quem olhar para você vai falar assim: não, é diferente. Aquela pessoa ali está diferente. Claro que está. É a glória de Deus se manifestando na minha vida. É como a bispa fez um culto, é um culto excepcional, um culto incrível. Cabode. É o título do culto, cabode. Peso de glória. Cabode significa glória. Mas não é uma glória qualquer, é um peso de glória, glória que pesa, entendeu? Que tem peso, que tem poder. Então, sobre a minha vida, se manifesta a glória de Deus, o peso de glória de Deus, e a glória de Jesus brilha em nossa vida. E nós levamos essa glória por onde passamos. Então, creia nessa mensagem, creia nessa palavra. O Senhor está trazendo cura para a sua vida. E está te chamando para levar cura. O versículo 1, coloca para eles: levante-se, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Levante-se, Jerusalém. Tira Jerusalém, põe o seu nome. Então vamos juntos. Levante-se. Seu nome. Lohan. Que a sua luz brilhe para que todos a vejam. Porque Deus está dizendo: eu derramei luz na sua vida. E agora eu quero que você leve essa luz. Que o seu rosto resplandeça. Você viu minha glória? Agora o seu rosto resplandece. E você leva luz por onde você passa. Você leva luz, você leva a vida. A luz da vida. Em nome de Jesus. Não viva como o mundo. O mundo vive em trevas. Nós tivemos já essa separação. Antes, eu não via, eu era cego, vivia nas trevas. Agora eu estou na luz, eu vivo na vida. Na luz de Cristo, porque Ele me salvou. Ele conquistou a vitória por mim. É como o ancião disse, para nós encerrarmos e orarmos. Lá em Apocalipse, o ancião disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conquistou a vitória. Ele já venceu por nós, para que nós vençamos, para que nós sejamos curados e libertos. Creia nisso e viva essa vida em nome de Jesus. Amém? Com a mão no seu coração, creia nisso, que a luz está brilhando, Ele traz vida, renovo, libertação, favor para você, e que você vai viver como Cristo te chama para viver. Se aproxima do Senhor.
Veja a glória dele. A glória do Senhor brilha. E Ele quer que o seu rosto brilhe. E que você leve isso para as pessoas. Você é curado para curar, liberto para libertar, salvo para salvar. A mulher com o fluxo de sangue, com certeza. Como? A samaritana. Com certeza ela saiu e evangelizou muito. E através do testemunho dela, de cura, ela trouxe muitas almas para Jesus. Então é isso que você precisa fazer. Crer no Senhor, reconhecer a luz, como eu li em João. Porque tem pessoas que veem a luz, mas não reconhecem. Eu não reconheço, eu não vejo. E não tem como eu viver. Então reconheça, como a mulher do fluxo de sangue reconheceu. Tire poder, virtude de Jesus, vida de Jesus, favor, graça sobre graça, como eu li. E avance com um grande testemunho em nome de Jesus. A cura da mulher do fluxo de sangue foi instantânea. Então o Senhor pode te curar de uma forma instantânea. O que estiver morto, sangrando, estiver morrendo na sua vida, de uma hora para outra pode receber vida. Se você crer, se você se levantar, se você tomar posse. E nós declaramos hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus, cura, libertação, salvação, energia, vida. Assim como foi para a mulher com o fluxo de sangue, ela recebeu vida e Jesus disse, a sua fé a salvou, a sua fé a libertou. Então creia nessa palavra, que Jesus traz vida para você. É a luz da vida. Você era cego, mas agora você vê. Você vivia na sombra da morte, na escuridão da morte, mas agora você tem vida, a luz da vida. Você só precisa crer, em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoa o teu povo. E eu declaro cura sobre cada um. Vem com cura, uma unção de cura, uma unção que liberta, uma unção que traz vida, uma unção que traz renovo, uma unção que traz definições, uma unção, meu Deus, que renova as forças dela, uma unção que leva ela para níveis mais altos, em nome de Jesus. Uma unção que traz vida, que ela receba vida. A mulher com o fluxo de sangue estava anêmica, fraca, com certeza. Como ainda a Esther pontuou, ela provavelmente se arrastou, porque não tinha força mais. E essa pessoa pode estar sem força, como Elias. A gente acabou de pregar do Elias, Senhor. Um cansaço veio e ele cede à intimidação. Ele já não enxerga mais a luz, ele vê trevas. Ele volta para as trevas. É tão interessante que ele vai literalmente para uma caverna escura. Ele vai para uma caverna e o Senhor o chama para fora da caverna escura, caverna de morte. O Senhor está falando, sai da caverna e vem se encontrar comigo. É isso, nós temos que encontrar a grande luz, encontrar o Senhor. E eu abençoo o teu povo. Eu oro por um povo que recebe vida, recebe renovo, recebe definições, crê na luz de Cristo e vai viver milagres, vai viver grandes definições, grandes mudanças, grandes curas, em nome de Jesus. Receba cura, receba vida. O Senhor é o sol da justiça que carrega a salvação nas suas asas. Receba a salvação. É como ainda a bispa já falou do sozo, que é salvação da alma e cura para a vida. É sozo. O Senhor traz sozo para nós. Cura na alma, salvação e cura. Eu abençoo sua vida. E que você venha ser renovado, curado, restaurado, regenerado. Receba vida, renovo, favor, graça, unção. Um novo tempo na sua vida. Seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do favor de Deus.
Receba o que você veio buscar nessa noite, nesse início de madrugada. Receba a vida, receba a luz e viva como quem recebeu a luz. E vai iluminar. Tem o seu rosto resplandecendo. Receba a luz de Cristo, da glória de Cristo. E tem o seu rosto resplandecendo para, por onde você passar, você levar luz, levar vida. Porque você foi liberto, você foi salvo, você foi curado. Quando a samaritana é saciada, ela recebeu, ela começa a ver, as escamas caem, as vendas caem, ela enxerga, ela vê a luz de Cristo, ela é salva. É tão automático, ela sai correndo e diz: eu vou dizer para todo mundo que você disse como eu tenho vivido. Que você revelou, você trouxe à luz o que estava escondido na minha vida, Jesus. Jesus trouxe à luz o que estava escondido na vida dela. Aquele monte de marido, ele trouxe luz. Ah, Jesus, ele trouxe luz para ela. Ela recebeu luz. E ela saiu correndo dizendo, agora ela era livre. E quando você vê a luz, você se torna livre. Livre de tudo. Da imagem, do que vão pensar, você se torna livre quando você recebe a luz. Então receba a luz de Cristo. A luz que aquece, a luz que traz vida. Ele é o sol da justiça, está brilhando. Ele está brilhando, aqui e agora, e quer trazer vida, favor, mudanças. Vem, Senhor, e faz uma obra completa e profunda aqui. Liberta as mentes, liberta a igreja, como o Senhor libertou a samaritana de si mesma. E ela saiu correndo, para contar tudo que o Senhor tinha dito sobre ela. E ali naquele evangelismo dela, uma avivalista, ela arrebanha para Cristo uma cidade inteira. Como é maravilhoso quando nós recebemos a Tua luz, Senhor. E o nosso rosto brilha porque nós vimos a Sua glória, porque nós vimos a Sua luz. E agora por onde nós passamos, as pessoas veem o nosso rosto brilhando. Ah, Jesus, devolve o brilho no rosto de cada um, Senhor. Quantos perderam o brilho no rosto, voltaram para as trevas. Senhor, eu oro, brilha. Traz de volta o brilho no rosto de cada um. Como o rosto do Moisés brilhou, a Tua palavra diz que o nosso tempo é maior do que o do Moisés. E se o rosto dele brilhou, quem dirá o nosso? Eu creio, Senhor. Vem com poder sobre cada um, Espírito Santo. Toma a igreja, Senhor, aviva o Teu povo. Incendeia do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu oro por um povo avivado, queimado, incendiado, curado. Receba a sua cura e receba a vida. Agora, em nome de Jesus. Tenha o seu corpo tomado por vida. Por favor, por graça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos. E eu sei que está aqui, trazendo cura nas Suas asas, libertação nas Suas asas. Eu creio, Senhor. Toma posse de cura. Toma posse de cura. Antes de eu encerrar essa reunião, creia no que o Senhor está falando. E viva milagres, definições e um grande testemunho. Saia daqui para falar tudo o que o Senhor tem dito a teu respeito, como a samaritana. Vai brilhar, vai iluminar, porque você recebeu luz, porque você viu o sol da justiça e foi salvo. Aleluia. Põe a mão no seu coração e diga: eu vi o sol da justiça e eu fui salvo. Eu estou saindo daqui para levar luz, a luz que eu recebi, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, eu abençoo o Teu povo e concordo com as vitórias, definições, sonhos e projetos. Nós Te amamos e agradecemos.
Que essa palavra continue batendo nos corações, pulsando, trazendo esperança. Que ela venha ser salva para salvar, livre para livrar. Por isso o Senhor quer fazer, para que ela seja um instrumento de luz, para que ela brilhe. É por isso que o Senhor quer fazer. Eu acredito, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer, Senhor. Eu abençoo o teu povo, agradeço por tudo. Maravilhoso é o Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Obrigado por essa reunião maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.